Após se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, torcedores do Botafogo provocam a torcida rubro-negra. Com problema no quadril, Varela será operado no sábado. Torcedor que ofendeu Gabigol com palavras de baixo calão se pronuncia nas redes sociais. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de sexta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, como eu sempre digo, meu querido, minha querida, você que está assistindo esse vídeo, não esqueça de dar o like. Porque chega lá no final do vídeo, você acaba esquecendo. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, mas é muito importante para o crescimento do nosso canal. E você ainda pode ganhar um manto sagrado do Mengão. E sobre isso eu falo no final do vídeo. Então, seguindo aqui com as notícias. Não é uma notícia muito boa, mas uma baixa no elenco do Flamengo. E aí, com problemas no quadril, Guilhermo Varela será operado no sábado e o Flamengo fica com um só lateral, que no momento é o Wesley, porque Mateuzinho também está fora de combate. O Varela ficou aí fora do banco de reserva na goleada de 8-2 sobre o Maringá. E o lateral direito do Flamengo será operado no sábado em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele tem um problema no quadril direito e o médico Dr. Lourenço Peixoto será o responsável pelo procedimento cirúrgico. O uruguaio aí de 30 anos tem um problema no quadril direito e a cirurgia será acompanhada pelo Dr. Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo. Com a lesão de Varela, o Flamengo aí tem apenas um lateral direito à disposição no elenco profissional, o jovem Wesley, que foi titular aí nos 2 últimos jogos e está jogando muita bola e merece ser titular independente se Varela ou Mateuzinho não estivessem aí lesionados. E por falar em Mateuzinho, ele se recupera aí da fratura na fíbula da perna direita e esteve à beira do gramado no aquecimento antes da goleada ontem, né, sobre o Maringá, time paranaense. Outro assunto aqui, a CBF define aí a árbitra para o clássico Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão, que vai acontecer no sábado. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiu que para o clássico a árbitra será a Edna Alves Batista. Aos 43 anos aí, a profissional de arbitragem comanda o primeiro clássico do Flamengo no Brasileirão em 2023. A Edna Batista aí apitou uma partida envolvendo a equipe carioca aí. É a segunda vez que ela vai apitar. Outra partida que ela apitou foi contra nada, que eu tô aqui com Botafogo na cabeça. Ela apitou o jogo aí que contou com a vitória do Fluminense sobre o Paysandu por 3-2 no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na terça-feira, dia 25. Então, seguindo aqui para um próximo assunto, torcedor do Flamengo aí quebrou o silêncio sobre a crítica a Gabigol após a goleada do Flamengo e disse o seguinte: não olha para ninguém. Exatamente isso que o cara falou, né? Logo após o apito final aí da goleada, um torcedor rubro-negro xingou o Gabigol em tom exaltado após a cena ganhar repercussão. O flamenguista Wilton quebrou o silêncio e se explicou e disse o porquê da indignação. Em vídeo publicado aí nas redes sociais, o torcedor deixou claro que se indignou porque Gabigol não atendeu a pedidos de torcedores infantis na saída do gramado. Segundo Wilton, o motivo da crítica não foi devido à atuação do camisa 10 dentro de campo. O torcedor relata aí que o jogador simplesmente passa e não olha para ninguém. Cara, eu participei de uma bancada de debate ontem sobre futebol, sobre Flamengo, e nós falamos justamente sobre isso, sobre o jogador ser simpático com o torcedor. Aí citamos o exemplo aí de Romário. Romário não fazia questão de ser simpático com ninguém. O Romário, ele que queria entrar em campo e fazer gols. Ele já se programava, né? Tivemos aí um exemplo quando ele estava lá no Barcelona, que ele pediu uns dias de dispensa para poder participar do Carnaval, e ele falou: se eu fizer tantos gols, você me dispensa? Falou com o técnico lá. O técnico, na época, não levou a sério
E ele já tinha comprado a passagem antecipada já, prevendo que ele iria fazer aqueles 3 gols. Foi lá, fez os 3 gols. No segundo tempo mesmo, ele meteu o pé. Então, essa era a questão do Romário. Agora, dizer que o Gabigol é obrigado a ser simpático com o torcedor, apesar dele ser uma pessoa pública, ele não é obrigado a ser simpático. Ele é obrigado a fazer dentro de campo aquilo pelo qual ele é pago. Eu sei que ele é um ídolo da garotada, eu sei que ele deveria ter uma postura diferente, mas infelizmente é o jeito do cara. Não pode. Aí o cara vai xingar ele por conta disso. Se fosse por problemas dentro de campo, beleza, não jogou bem, foi mal, nem xingar deveria. Mas foi isso aí que aconteceu. E ele fala o seguinte aqui, ó. Vim aqui me retratar pelo acontecido de ontem, no caso, antes de ontem, quarta-feira, no Maracanã, pelo fato de eu ter xingado o Gabigol. Tem muita gente criticando que eu xinguei o cara após ele ter feito um partidaço. O Gabigol jogou muito bem mesmo. Quero que vocês entendam que eu não xinguei o Gabigol pelo fato dele ter jogado mal ou bem. Ele é um ótimo jogador, um craque. Já jogou muito. E o fato de eu ter xingado ele foi indignação aí, começou o torcedor. Mas como eu já falei, eu não vou dar continuidade, é por conta disso. O torcedor acha que ele é obrigado a parar, tirar fotos. As crianças gostam de Gabigol. Aí ele falou também que as crianças choram de emoção e o cara não dá atenção, mas é o jeito dele fazer o quê? Então, vamos mudar de assunto aqui. Domingo é guerra. Torcedores do Botafogo mandam recado ao Flamengo em jogo da Copa do Brasil. Os torcedores do Botafogo aí, naturalmente, costumam viver do Flamengo. Por que viver do Flamengo? Porque, cara, o time deles não traz alegria para eles. Então, o prazer, não só deles, como dos vascaínos também, é quando o Flamengo perde, ou quando o Flamengo tropeça, que é o único prazer dele é falar cheirinho, mais um cheirinho. Cara, se o problema do Flamengo é cheirinho, eles estão sem olfato, porque tem muitos anos que eles não passam perto de um troféu, né? E o Flamengo todo ano aí vem disputando as primeiras posições nas competições a qual ele entra. Então, seguindo aqui, né? Costuma viver as vésperas do clássico aí entre as duas equipes, os ânimos se afloram pelo lado da equipe de General Severiano, não da nossa. Nesta quinta-feira aí, ontem, dia 27, durante a vitória por 2-0 sobre o Ipiranga do Rio Grande do Sul, pela Copa do Brasil no Vazião, né? Vazião, que ele não consegue lotar o estádio dele, como é que quer falar em guerra com o Flamengo? Gente, vamos lá, é uma metáfora isso aí, tá? Guerra que eles estão falando é uma metáfora, igual quando o Gabigol falou quando o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro. Ah, lá vocês vão conhecer o inferno, pelo amor de Deus. Não vamos partir para o lado da violência, não vamos levar isso como uma provocação de violência física. Isso aí está se falando combate dentro de campo, as torcidas nas arquibancadas cantando, incentivando e motivando os seus times aí dentro de campo. Pelo amor de Deus, já chega aquele ocorrido lá com o Vasco da Gama, tá? Então vamos lá, né? O adversário de domingo aí pelo Campeonato Brasileiro. Abre aspas aqui, é guerra, domingo é guerra. E cantaram também, o Urubu pode esperar, sua hora vai chegar. Foram alguns dos cânticos aí entoados em alusão ao Flamengo, como de costume. O jogo do Botafogo aí recebeu um pequeno público no duelo da Copa do Brasil. Olha só, os caras estão provocando a torcida do Flamengo para brigarem vocalmente dentro de campo, que um fica tentando abafar o cântico do outro. E eles não conseguiram aí, o time deles, prestes a se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, conseguiram colocar apenas 11.088 torcedores dentro do Vazião, cara. É brincadeira isso, né? Também a torcida do Botafogo, quem é que nasce hoje em dia e quer ser botafoguense? Então, vamos para outro assunto aí, né? Volante em transição aí do Flamengo, desfalca o Flamengo aí no primeiro treino do Flamengo. O Flamengo finalizou ontem o primeiro treino aí visando o embate contra o Botafogo no domingo, né? Na manhã de ontem, foi agitada no Ninho do Urubu no dia seguinte após a goleada aí sobre o Maringá pela Copa do Brasil. O elenco do Flamengo iniciou a preparação para enfrentar o Botafogo. Jorge Sampaoli aí contou com o volante em transição e aplicação táticas e alguns desfalques também avançaram em recuperação. Ou seja, alguns jogadores que estavam aí no departamento médico do Márcio Tanuri
estão voltando aí a fazer trabalho de transição. O próprio Arrascaeta, o Guilherme Varela, não, Eric Pulgar, né? E o Mateuzinho começou a fazer o trabalho aí de fisioterapia, não deve voltar nem tão cedo, mas já voltou, começou a fazer trabalho de fisioterapia. Tem o Bruno Henrique aí que deve ser relacionado para esse jogo também, está com a tendinite no joelho que foi operado. Então, falando aqui sobre o volante que está em transição aí, Eric Pulgar, né, que joga aí, não joga desde o dia 25 de fevereiro, quando fraturou aí a base do quinto metatarso do pé direito, e recuperado da fissura, o chileno aí iniciou o processo de transição física. Neste estágio de trabalho, para o retorno, o jogador fez atividades com bola no gramado do Ninho do Urubu, mas ainda sem participar com mais intensidade aí junto aos demais jogadores do elenco. Já é uma boa notícia, como eu já trouxe em outros vídeos, o treinador aí conta com o Eric Pulgar como primeiro volante. E ele treinou como zagueiro. Recebi informações aí que ele treinou hoje no Ninho do Urubu na formação como zagueiro e não como volante. Vamos ver aí qual vai ser o experimento que Sampaoli vai fazer com ele. Eu estou botando muita fé no técnico Jorge Sampaoli. Eu acho que o Flamengo realmente aí chegou o momento da virada de chave. Então, falando sobre outra coisa aqui, o técnico Jorge Sampaoli ainda tem alguns desfalques no dia a dia aí de treinamentos no Ninho do Urubu. São eles aí, Mateuzinho, Varela, Felipe Luiz, Arrascaeta e Bruno Henrique, que não participaram aí dos trabalhos técnicos e táticos com o restante do elenco, já que estão lesionados ou em recuperação. Assuntos táticos aí, é o próximo fato que eu também vou trazer para vocês, né? Os reservas de Sampaoli, que não entraram em campo ontem, participaram do treinamento técnico e tático aí no CT Ninho do Urubu, enquanto os jogadores que participaram do jogo, né, que entraram até no segundo tempo, fizeram trabalho regenerativo na academia para evitar aí qualquer tipo de lesão e aumentar aí o número de jogadores no departamento médico do Dr. Márcio Tanuri, que não deve estar gostando nem um pouco, né? É muito trabalho para ele aí, esses jogadores lesionados. Então, outro fato aqui é o sorteio das oitavas de final, que acontecerá aí na próxima terça-feira, dia 2, às 13 horas, que a CBF ainda não tinha divulgado o horário do sorteio, que será na sede aí da CBF, na Avenida das Américas, lá na Barra da Tijuca. Eu vou trazer aqui para vocês, os 16 clubes que estão aí classificados para as oitavas de finais. Flamengo, Santos, América Mineiro, Sport Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Grêmio, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Internacional, Fortaleza, Atlético Paranaense e Palmeiras. As últimas 4 vagas aí foram conhecidas ontem, né? Internacional, Grêmio, Botafogo e Bahia eliminaram CSA, ABC, Ipiranga do Rio Grande do Sul e Volta Redonda, respectivamente. Os gaúchos sofreram aí e se garantiram graças a um empate. No caso aí do Internacional de Porto Alegre, né? A vaga foi nos pênaltis. Já os cariocas e os baianos avançaram sem susto. Dos 16 classificados, 15 são da Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas o Sport aparece como intruso aí na lista do time. E o time pernambucano está na 2ª divisão. Então, essas aí são algumas notícias que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de sexta-feira. Se você chegou até aqui, não esquece de dar aquele like esperto. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Paraquedista Rubro Negro. E agora eu vou falar aí sobre o sorteio da camisa. O canal Paraquedista Rubro Negro traçou uma meta aí de chegar a 1.000 inscritos. E quando chegasse a 1.000 inscritos, nós estaríamos contemplando um torcedor com um manto sagrado. E esse sorteio será no dia 10 de maio. Por que dia 10 de maio, PQD? Porque dia 10 de maio o Flamengo estará aí lançando o seu uniforme número 2. No caso, então, você vai poder escolher entre o manto 1 e o manto 2. Para isso, você tem que estar inscrito no canal Paraquedista Rubro Negro, se inscrever nesse botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, entrar no link que vai estar fixado nesse vídeo nos comentários e você ali preenche o passo a passo
e você estará participando desse sorteio. Você pode receber em casa um lindo manto sagrado do Mengão 0800. Você vai escolher, como eu falei, entre o manto 1 e o manto número 2. Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Fui!